Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar trabalhando aqui o sistema reprodutor feminino. O que se considera assim no caso o sistema reprodutor feminino? Nós vamos considerar aqui os ovários, que são as gônadas femininas. Aqui ó, tem um ovário, tá bom? O ovário ele é considerado como as gônadas femininas, ou seja, eles produzem o óvulo, tá? E também produzem o hormônio chamado de estrógeno e progesterona. Esses hormônios, eles são responsáveis pelas características secundárias femininas, tá? Então, ou seja, as características, uma mulher, a gente pode observar que ela tem o quê? Ela tem menos pelo no corpo, ela não tem tanto pelo igual o homem que tem a barba, que a testosterona gera mais isso no homem, a mulher já tem pouquinho, tá? Ela vai ter o quê? Um rosto mais afilado, as sobrancelhas, a protuberância, que é aquela a parte da sobrancelha, é mais fininha. No caso, a voz é fina da mulher, ela tem características como o crescimento das mamas, afilamento da cintura, o engrossamento do quadril. São características que a gente observa que são características secundárias femininas, tá bom? Temos também aqui as trompas, a trompa uterina ou trompa de Falópio, que são as trompas aqui por onde desce o óvulo. Que vai conduzir aí esse óvulo até essa partezinha aqui, pessoal, que é o útero, tá? O útero, ele tem o tamanho de as duas mãos fechadas. Fecha as suas duas mãos assim, ó, cruza as duas mãos e aí você vai observar que é mais ou menos o tamanho dele. Ele não é maior do que uma pera, uma coisa, é bem pequenininho, não é grande também. Ele vai ficar grande quando tiver o bebê lá dentro, tá bom? Ele tem também, pessoal, no caso aqui, na parte do útero, que ele vai ter aqui a parte do endométrio, que é essa parte dentro, o miométrio, que é essa parte aqui interna dele aqui, tá bom? O cérvix do útero, que é aqui a entradinha aqui do útero, tá bom? E essa parte aqui, a conhecida, o nome dela correto é a vagina. A vagina é essa parte interna aqui do útero, tá bom, pessoal? Do aparelho reprodutor feminino. Ele não é a parte externa. A parte externa é conhecido como vulva, tá bom? Então, ou seja, os órgãos internos são a vagina, que é essa parte aqui. Tem mais ou menos uns 13 centímetros de comprimento, não é mais do que isso não, tá bom? E a parte externa, que aí vai envolver a vulva, o clitóris, tá bom? Que completa aqui toda a parte, tá bom? As glândulas mamárias também faz parte do sistema genital feminino também, tá bom? Pessoal, o ovário, tá? Eles aparecem aqui aos pares, então vai desenvolver o tecido embrionário, tá bom? Que vai dar origem aí ao, no caso aí, o material que vai ter o quê? O DNA, 23 cromossomos. Vai pegar 23 da mãe e 23 do pai, vai completar o quê? 46 cromossomos do indivíduo. Então a função dele é levar o quê? Esse material genético. Esse material genético vai desenvolver o indivíduo, Então a gente tem que observar essa característica, Aqui após a puberdade ele vai sofrer aqui a influência desses hormônios, que vai desenvolver aí os folículos. E esses folículos, que vai aí no caso desenvolver esse gameta. Então ele vai ter aí sua característica desse desenvolvimento. Então a gente tem aqui, ó, o caminho do óvulo fecundado. Então ele vai sair o folículo aqui. Esse folículo vai direcionar aqui no caso para a trompa de Falópio até chegar na parede do útero. E aqui vem o espermatozoide que vai fecundar ele aqui nessa região. Então a gente tem o quê? A gente tem células responsáveis aí por produção, por produção desse folículo ovariano aí, tá bom? Então, ou seja, aqui no ovário a gente tem o quê? Os folículos, Eles vão ser produzidos aqui, eles são guardadinhos aqui e depois eles vão ser o quê? Liberados, tá? Liberados aí para descer lá para a parede do útero até ser fecundado. Muito importante, pessoal, muito importante isso aqui, porque isso aqui gera hormônios para a mulher, ele vai gerar esse material reprodutor dela aí, tá bom? Algumas mulheres, elas podem perder um ovário, e aí funcionar só um, Então, assim, tem casos de mulheres que tem só um ovário, porque às vezes dá um mioma, aqui dá muito mioma, que são tumores pequenininhos, assim, benignos aqui, e muitas vezes tem que fazer a retirada, beleza? A trompa de Falópio aí,
ela vai ter aí a função de transportar esse óvulo maduro até essa cavidade uterina. Então, ou seja, para lá ser fertilizada pelo óvulo, tá bom? Então, ou seja, se o óvulo for fertilizado, né, ele vai chegar lá no útero, nessa parte aí do útero, tá bom? Então, ou seja, ele vai ter a principal função aí, no caso, de fazer aí, no caso, levar esse óvulo até o útero lá, tá bom? Existe o termo gravidez tubária também, né? O desenvolvimento do embrião nas trompas também. Existem casos bem específicos aí também de gravidez, onde o feto começa a desenvolver aqui nas trompas, tá bom, pessoal? Aí aqui o processo da fecundação até que ele possa chegar ali, né, na parede do útero e ser fecundado. O útero, pessoal, ele é a cavidade no qual ocorre a menstruação. O que é a cólica menstrual? É essa parede desse útero aqui, ela começa a descamar, ela começa a contrair para tirar todas as células mortas, coisas que, né, da limpeza do útero. Então ele começa a fazer esse processo de escamação e aí a mulher vai ter chamado a cólica menstrual, né? Então, ou seja, ele vai aí receber esse óvulo, né, até para o desenvolvimento aí do feto, tá bom? Então, ou seja, ele tem essas 3 camadas, né? O perimétrio, o miométrio e a camada muscular, né, que vai fazer parte dele aí, por isso que ele tem essas contrações fortes. E ele vai proteger o feto ali, né, proteger o embrião ali para ele crescer saudável. Está tão apertado, eu quero sair daqui. Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Muitos espermatozoides morrem na vagina. A região é muito ácida e as células imunológicas da mulher não matam apenas bactérias e fungos, mas também, sem querer, espermatozoides. Ainda bem que o sêmen é viscoso e denso. E nós somos muitos! Vamos, colegas! Enquanto os espermatozoides lutam para sobreviver, o óvulo desliza lentamente na direção das trompas de Falópio. Direita, esquerda, não, direita. Os pelinhos nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de fluido destes pelos ajuda o deslocamento dos espermatozoides. Sempre em frente! Muitos espermatozoides se perdem nas trompas de Falópio. Mas, pouco antes da meta, o óvulo ajuda na orientação. Ele emite prostaglandina. O esperma segue essa trilha química. Olha lá! Já posso ver! Já vou preparar minhas enzimas de penetração. A membrana que envolve o óvulo é formada por glicoproteínas. Os espermatozoides tentam perfurá-la. Estou chegando! E nesse momento mágico, um espermatozoide consegue penetrar. Ele se desprende da cauda e, no mesmo instante, o óvulo fecha sua membrana. Os espermas restantes ficam de fora. Mas que droga! A vagina é a estrutura que vai ser, né, vai servir para a passagem da menstruação, do feto, né, e além de ser esse receptáculo, onde vai ser introduzido o pênis ali do sexo masculino para fazer a fertilização aí desse óvulo, né? Então, ou seja, ela tem essa característica. Uma outra característica aqui da vagina, pessoal, é um ambiente um pouco ácido, né? Então, ou seja, ela tem um pH um pouco baixo, então é um ambiente ácido. Para que serve essa acidez da vagina? Para que evite crescimento microbiano, né? Então, assim, a mulher ela tem algumas características, ela tem que ter um cuidado redobrado aí, questão de roupa, sentar em local muito quente, ela tem que ter uma higiene pessoal um pouco mais minuciosa, cuidadosa aí, para evitar, né, infecção de urina, fungos, bactérias. Então, ou seja, ela tem essas características importantes aí que tem que ser cuidado. E ali também tem uma dobra, uma mucosa que é chamada de ímen, né? Esse ímen aí, ele se rompe aí na primeira relação sexual. Então, o ímen, ele é que chama da virgindade, né? Que ele lacra ali, não é lacrado, ele não é tampado, né? Ele é uma pelezinha que tem, que
que ele passa abertura, porque passa por ela a menstruação, mas só que a partir da primeira relação ele se rompe, né? Então ali e desenvolve, aí depois não volta mais, aí é a chamada virgindade feminina, tá bom? A vulva, no caso, é a parte externa, né, desse genital, então, ou seja, ela é formada pelo pubis, tá? Há um monte de Vênus, então as dobras, né, cobertas ali a parte que a gente chama de grandes lábios, né? São duas dobras menores e os pequenos lábios. Então tem duas dobras maiores e duas dobras menores, que são os grandes lábios e os pequenos lábios, tá bom? E também nessa estrutura dela aí. Então, pessoal, eu vou ali também vai encontrar também o clitóris, tá? Que é o orifício, no caso, urinário, né? Que vai dar abertura à uretra. Ali no pênis, a uretra passa por dentro do pênis, né? Aonde vai servir ali como um excretor, material excretor. E na mulher vai ser, no caso, o orifício ali da uretra, tá bom? Da vagina. Então, ou seja, ela mais parte com isso aqui, Tá, o clitóris também ele vai servir também de papel também de excitação. O clitóris também vai servir na parte da excitação sexual feminina também, tá bom? Que são partes onde a pessoa vai ter uma maior sensibilidade, tá bom? Tem muitas terminações nervosas, muita irrigação sanguínea, então a sensibilidade ali é muito grande. O ciclo reprodutivo, no caso aqui, tem duração em média de 28 dias, ou seja, tem a ovulação, que vai ocorrer no meio desse ciclo aqui, e no 14º dia se divide na fase, né, proliferativa e na fase secretória. Então, ou seja, beleza, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, as etapas de liberação do óvulo, né, pelo ovário, então ele vai liberar esse óvulo. Aqui no caso é o espaçamento, né, do endométrio durante o ciclo menstrual. Então aqui a gente observa o ciclo menstrual, e o ciclo menstrual ele é muito importante na hora de fazer uma tabelinha, né, que algumas mulheres que não tomam hormônios, ela pode seguir o ciclo menstrual, que ela pode saber o dia certo, o dia correto onde ela vai estar ali, propícia, no caso, para a gravidez. Então, ou seja, isso aí ajuda a regular também. Se a mulher não quiser engravidar, ela pode seguir o ciclo menstrual, que vai ser o tipo de liberação ovariana, o dia que vai liberar o óvulo dela, para poder aí fazer o processo de fecundação. Belezinha, pessoal? Então, eu vou colocar alguns videozinhos legais para a gente assistir agora relacionado a essa área também. O início da menstruação é um momento muito importante. Mas o que é exatamente a menstruação? E por que milhões de garotas passam pelo ciclo menstrual todos os meses? A menstruação é um sinal de saúde e fertilidade. É parte de um processo mensal chamado de ciclo menstrual, que é o jeito de o corpo se preparar para a gravidez. Em média, o ciclo menstrual dura 28 dias. Embora algo entre 21 e 35 dias seja normal. O ciclo é regulado por hormônios, pequenos mensageiros produzidos pelo cérebro e pelos ovários. Ele tem 4 fases: menstruação, pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação. A menstruação é o que ocorre quando o revestimento do útero é eliminado como fluxo menstrual. Ela pode durar entre 3 e 7 dias. Você só perde por volta de 4 a 12 colheres de chá de fluido menstrual durante o seu ciclo. E nem tudo nesse fluido é sangue. Para se sentir segura e protegida nesse período, na próxima fase, o cérebro envia mensagens para os ovários e para o útero, para produzir os hormônios chamados progesterona e estrogênio. Esses hormônios preparam um óvulo para ser liberado e fazem com que o revestimento do útero, o endométrio, fique mais espesso. Você poderá perceber um corrimento vaginal mais espesso nesse período. Optar por usar um protetor diário Always para se sentir mais fresca. 14 dias antes da menstruação, um óvulo maduro é liberado de um dos ovários para a tuba uterina. Chamamos isso de ovulação. Se for fertilizado por um espermatozoide, o óvulo se alojará no endométrio e iniciará a gestação. Se o óvulo não for fertilizado, o endométrio não será mais necessário e começará a se decompor. Esse é o início do período pré-menstrual. Durante essa fase, você pode sentir cólicas. Você também pode sentir-se um pouco mais emotiva do que o habitual, ou se sentir inchada, ter espinhas ou seios sensíveis. Isso é conhecido como síndrome pré-menstrual, ou TPM, e pode
pode ser aliviada por meio de dieta saudável, exercícios leves ou banho quente. Por fim, o endométrio começará a sair do útero e o seu período menstrual inicia novamente. Então é isso, agora você já sabe como o ciclo menstrual funciona.